Boa noite, pessoal. Graça e paz a todos. Agora, oficialmente, vamos começar a nossa aula, então. Eu gostaria de ler um pequeno texto da Bíblia Sagrada, está em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma pequena oração, então. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esta rica oportunidade que tu nos dás hoje, de estarmos juntos aqui para aprender mais uma pequena porção desse ensinamento, Senhor, que tu já tens desde a eternidade promovido para nós. Senhor, ajuda-nos a absorver tudo aquilo que é útil e agradável aos teus olhos, para assim podermos melhor fazer a tua obra nessa terra, toda a nossa missão, Senhor, que tu tens nos comissionado, Senhor, que possamos melhorar a cada dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, então, bem-vindos à nossa última aula, né? Eu tinha convidado um presidente de um projeto aqui da cidade para estar aqui com a gente hoje, mas ele tem um compromisso, então ele não pôde estar. Aí eu vou dar só essa aula das ideias, né, de dicas e outras considerações gerais, né, para vocês. E um outro dia eu vou ainda marcar com ele, que ele não tinha, assim, uma data para me passar, quando ele puder estar. Então, a gente grava essa visita dele aqui na sala, para apresentar o projeto dele, para vocês poderem conversar com ele, tirar dúvidas e ter um bate-papo bem legal, assim, um projeto bem interessante, né? E eu gostaria muito, assim, que vocês conhecessem, porque, às vezes, vocês podem ter dentro do coração algo semelhante e, assim, pode startar muita coisa, né? Vocês ouvindo ele, né, e falando com ele, vendo como tudo começou e qual o objetivo desse projeto, né? Porque eu acho que, assim, às vezes vocês podem pensar que vocês têm uma ideia, vocês talvez pensem, uma ideia boba, mas não. Às vezes é algo que Deus está querendo fazer nascer e vocês talvez só precisem daquela polidinha, entende? Então, eu acho que tudo contribui. Às vezes vocês têm uma ideia já e isso pode contribuir, então, para vocês, quem sabe, ter um projeto, não digo assim semelhante, mas às vezes alguma palavra que ele possa dar, alguma ideia, alguma sugestão possa startar, então, vocês poderem também exercer algum projeto, né? Tá bom? Muito bem, pessoal, vamos para o nosso primeiro slide. Eu acho que todas as pessoas, a maioria que está aqui na sala, pelo menos, geralmente quem está envolvido com Ministério Infantil, com evangelismo de crianças, conhece o livro Sem Palavras, não é mesmo? O livro Sem Palavras, ele é composto de 5 cores, né? A cor amarela, a preta, vermelha, branca e verde. Então, quem criou o livro Sem Palavras foi o príncipe dos evangelistas, né, dos pregadores, chamado Charles Spurgeon. Está ali a data dele, quando ele e até quando ele viveu, né? Então, ele que criou o livro Sem Palavras, inicialmente com 3 cores, e depois as outras 2 foram acrescentadas. A branca e a verde, elas vieram depois. Então, começou com a cor amarela, com a preta e com a vermelha. O Charles Spurgeon, ele era uma pessoa muito impetuosa na questão do evangelismo, e ele se preocupava muito com as crianças de rua, que estavam sem alguma atividade, que não estavam ocupadas, e ele se preocupou com elas, e ele pediu para Deus uma estratégia para evangelizar as crianças. E Deus deu essa ideia para ele, de falar das cores, do significado das cores, e criar um livro, então, Sem Palavras, e então ele começou a evangelizar nas ruas com essas 3 cores, a amarela, a preta e a vermelha, né? Então, ali eu tenho umas sugestões de versículos onde vocês podem se basear. Claro, gente, isso é só uma ideia, às vezes Deus pode dar uma outra inspiração para vocês, um outro versículo, né? Deixe o Espírito Santo trabalhar no local onde vocês estiverem ministrando, né?
deixa Deus trabalhar no coração de vocês, assim, eu sempre acho assim, a gente está sugerindo, mas isso não deve ser bater o martelo, entende? Não tem que ser esses versículos, são sugestões, né? Então, a Bíblia, ela é repleta de versículos que vocês podem usar nesse método, né, das cores. Lembrando sempre, tá, gente? Quando vocês forem usar, indiferente de qual for a ministração, se é das cores ou se é outra ministração, lembrando bem da aula passada, que dá mais ênfase à mensagem primeiro. O método deve ser secundário e o mensageiro, então, fica em último lugar, porque quem tem que aparecer é Cristo, e Cristo vai estar no centro da nossa mensagem. Lá no prático, eu tinha comentado assim por cima com vocês que eu ia falar sobre nunca usar a cor azul. É um conselho meu que eu dou para vocês diante de conhecimento que eu tive ao longo dos anos. Por que não usar a cor azul? Eu vi que tem muitos lugares já que eles estão inserindo já a cor azul. E diante do conhecimento que eu tive, eu não aconselho usarem a cor azul. Por quê? Lá no prático também, eu comentei com o pessoal sobre um testemunho de uma sobrevivente de, eu nem sei dizer qual é o crime, gente, pedofilia é pouco para falar, porque eles eram a elite hollywoodiana e todos os que são famosos no mundo, eles têm uma rede de pedofilia, onde eles abusam de crianças, tá? Então, esta mulher, Fiona Barnett, ela, me parece que ela faleceu ano passado, as últimas notícias que eu soube. Ela foi uma sobrevivente, e ela lutou muito para denunciar essa rede. Então, quando ela passou que ela era uma criança, ela foi doada, na verdade, pela mãe, adotada por pessoas que iam aparentemente cuidar dela, e quando ela se viu, ela estava dentro desse núcleo de pessoas que usavam as crianças para diversos tipos de abuso, gente, não era só abuso sexual, era diversos tipos, era tortura, então eles extraíam sangue dela, ela contava isso, e depois de fazerem os abusos nela e em outras crianças também, eles aplicavam uma tecnologia para as crianças esquecerem os traumas. Essa tecnologia é chamada MK Ultra, se vocês pesquisar, vocês vão entender sobre ela, tá? Então, eles usavam essa técnica, ela é uma onda magnética, parece que é aplicada no cérebro, então a pessoa, ela não lembra da tortura, a criança, no outro dia, ela estava normal, brincando com as outras crianças, como se nada tivesse acontecido, mas com ela, eu acredito que com ela falhava porque alguém intercedia por ela, porque de vez em quando dava uns flashes assim de memória, ela lembrava de cenas, e ela disse que ela corria desenhar tudo o que ela lembrava. Então, assim, na época que eu consegui ter acesso ao testemunho dela, hoje em dia não se encontra mais, eu, pelo menos, não encontrei o testemunho dela na internet, tá, gente? Não mais. Porque nós estamos sob censura, não adianta a gente fugir dessa realidade. Então, eu não encontrei mais o testemunho dela. Eram quase 3 horas de testemunho que ela deu. Então, ela contou que falhava essa técnica que eles usavam, nessa tecnologia, e ela lembrava de flashes de cenas, e ela registrava tudo, e ela mostrou os desenhos todos, ela tinha guardado, então, eu consegui ver, então, eram cenas, assim, as mais chocantes que vocês podem imaginar. E aí, tinha um desenho que me chamou a atenção, que era essa estrelinha aqui, que vocês estão conseguindo ver, pessoal, a estrelinha? Qualquer coisa eu posto lá depois no grupo, tá? Eu até devia ter aumentado um pouco esse desenho, mas é uma estrelinha, dá para ver, né? Obrigada, Johanna. Então, é uma estrelinha com as 5 cores que a gente usa no plano da salvação, e lá na pontinha, não sei se vocês conseguem ver no mouse, tem uma pontinha da estrela que é azul, tá? Então, essa estrela, ela é muito usada, gente, porque assim, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas existe o satanismo, a maçonaria, e diversos
sabe, grupos que são da raiz do ocultismo, né? E essa estrela aí, ela é muito usada por um grupo de maçons, porque a maçonaria em si, gente, é só um nome, uma veia, mas dentro dela existem subdivisões, então cada uma tem o seu nome, o seu título, tipo, existe os Skull and Bones, depois tem os 300, tem o Clube dos Motoqueiros, tem vários grupinhos, né, que disfarçadamente são uma coisa, mas lá por trás é outra. E ela lembra desse grupo onde ela estava inserida, que eles faziam daí onde eram as brincadeiras das crianças, eles faziam elas pintar essa estrela com essas cores. Então, o núcleo ali era preto, aí tinha uma ponta da estrela branca, verde, a vermelha, a azul e a amarela. Então, por isso, gente, eu não aconselho, sabendo dessa história dela, porque ela foi uma sobrevivente, ela foi um milagre, em algum momento ela achou que ela ia morrer, ela só lembrou de chamar Jesus, alguém intercedeu por ela lembrou de chamar Jesus, então, nesses flashes que ela tinha, ela lembrava dessas cenas, e esse desenho ela deixou bem explícito, assim, mostrando, ó, eu lembro bem dessa estrela, que eles faziam a gente pintar lá, onde eram os momentos de distração, então, que as crianças, elas tinham uma vida, assim, de dia era normal, mas aí à noite o bicho pegava lá pro lado delas, né? Então, por isso, gente, eu peço assim, vocês tendo esse conhecimento, evitem, gente, o máximo, não usem a cor azul, porque eu penso assim, se uma criança dessa, que vem, que é uma sobrevivente, que teve lá e que tem um flash dessas memórias, ela vem para o teu grupo e você está lá evangelizando, e aí você insere o azul ali, entende? Então, eu vejo assim, é uma forma, porque o inimigo sabe que a gente usa as 5 cores do plano da salvação. Então, se a gente começar a usar a azul, é uma forma também de talvez convencer a criança a não entrar no rol dos cristãos, entende? A não aderir, não aceitar, porque lá é igual onde ela estava, né? Então, meu conselho é não usem. A Elisângela diz sim, maçonaria feminina. Ô, Elisângela, Jesus, vamos orar por ti. Oração forte por você, menina, porque olha, a gente sabe que o negócio é pesado lá, né? Tá, gente? Então, o meu conselho é esse. Não, no meu ponto de vista, eu não uso e não aconselho ninguém a usar, tá? Então, vamos para alguns exemplos mais práticos, Rosângela? Suas batalhas vão ser vencidas, todas elas, em nome de Jesus. Ele é vencedor, já venceu, é só uma questão de ajuste e de tempo. Enquanto a gente vai passando as batalhas, Deus vai aperfeiçoando a gente, né? Gente, alguns exemplos para a gente poder usar o plano da salvação. Existem muitas ideias, tá, pessoal? Eu não sei se eu tinha levado lá a outra bola, tá, gente? Mas essa aqui eu fiz com pano. Ó, dá para usar o texto da bola que fala, geralmente, piazada, rapazes, eles gostam mais né, de bola. Então, isso aqui cativa muito. A gente já usou em eventos, é fantástico. As crianças, elas prestam bastante atenção quando você usa esse tipo de visual, né? Aí tem o segredo da melancia, gente. A melancia, você pode usar a melancia em si, ou levar a melancia, lugar que é fácil, que é barato, né? Vocês podem levar a melancia em si. Então, a amarela, ela pode ser usada como a flor, que a melancia, a flor dela é amarela, né? Então, você pode estar destrinchando a história da melancia. Eu prefiro, porque eu acho a história da melancia, ela é muito, muito bonita, mas eu acho ela simples, pobre. Então, no meu ponto de vista, eu acho que dá para enriquecer. Aqui estão os significados, mas a gente pode botar um atrativo a mais. Então, eu adaptei a história do Joãozinho e as sementes de melancia, que, na verdade, essa história, ela é uma história de quando eu era criança, e eu adaptei ela, só que na minha infância, a história era da boneca que cresceu, mas depois veio o Chuck, aquelas, né,
aqueles brinquedos assassinos, assustadores, então não dava mais para usar a boneca que cresceu. Então eu adaptei para a história do Joãozinho, que foi levar um presente para o tio que morava do outro lado do rio, e então ele, em um determinado momento, ele para na ponte, toma um banho no rio, estava muito calor, né, como é aí em Belém do Pará, né, estava muito calor, ele parou lá para tomar o seu banho, e perdeu a tarde inteira lá, e quando ele viu o sol estava se pondo, aí ele teve uma ideia, nossa, eu tô com essa caixa agora, que ele não sabia o que tinha dentro da caixinha, que ele estava levando lá para o tio dele, e aí ele pensou, vou dar uma olhada, ver o que tem, aí eu dou uma conversada com a minha mãe, passo um papo, né? Aí ele abriu a caixa, e quando ele viu a caixa, tinha uma melancia lá dentro. Como ele estava com fome, ele pensou, vou comer a melancia, e eu conto para a mãe que eu levei, voltei, tudo certo. Só que ele não conseguiu comer a melancia toda, é claro, né? E aí ele enterrou o resto da melancia com as sementes, com tudo, os restos, num buraco ali, e voltou para casa. E aí, com o tempo, os pais dele passaram com ele por ali. E eles viram que tinha algumas sementes germinando. E então a mãe deduziu que ele havia enterrado a melancia ali, porque poucas pessoas passavam por lá. E então, nessa história, dá para trabalhar daí as cores, e também a questão do esconder, que de Deus nada se esconde, entende? Então, você pode trabalhar duas lições. Primeiro, que você não esconde nada. E depois, você pode entrar com o plano da salvação usando as cores da melancia. Tá certo? Outra ideia também, o menino que não sabia usar o guarda-chuva, porque sim, tem uma história muito sugestiva até do guarda-chuva ambulante, mas como eu falei para vocês, eu pensei em enriquecer ela. Então, aí tem a história do menino que morava numa aldeia, isso é uma história da APEC, tá? No aniversário, as pessoas dessa aldeia, elas costumavam dar um valor em dinheiro para a criança, ali na história conta que é aos 12 anos, então eles davam dinheiro para a criança ir lá e comprar um presente para ela, do gosto dela, né, então a criança vai, daí você pode fazer toda uma encenação, usar pessoas para encenar para você, né, aí vai da criatividade, e quando a criança chega lá, ela vê uma coisa diferente que ela não conhecia, que era um guarda-chuva, e aí ela sai dali e começa a chover, quando ela comprou o guarda-chuva, sai e começa a chover no meio do caminho, e aí a criança não sabe usar o guarda-chuva, e ela acha que só por ter o nome de guarda-chuva, só por ser esse objeto, vai guardar da chuva, vai guardar da chuva porque simplesmente se chama guarda-chuva, mas a criança não sabe que dentro da embalagem tinha um manual. E aí você pode usar o manual como a Bíblia Sagrada é o nosso manual, que assim não pode ser, tem que ser assim, aberto, desse jeito. Aí abre o guarda-chuva, né? E lá se vai, o menino então aprendeu a usar o guarda-chuva. Então, é uma das sugestões que eu tenho aqui para vocês. Também dá para montar o trenzinho da salvação, né? Põe 5 vagões, adapta uma história que envolva um trenzinho, alguma viagem, algo assim, algo que acontece no trem, então junta com esse trenzinho, né, da salvação. Existe também uma história que é da APEC também, que é da Mariana e a Florzinha. A Mariana, ela é uma florzinha que dá para trabalhar, então, também o complexo de inferioridade, pessoal. Essa é a história original, ó. A mais antiga, não sei se eles já editaram, fizeram alguma nova, mas é a mais antiga deles. Então, essa é a capinha, daí tá a história, junto e tal. Então, é uma florzinha que se sente muito desprezada, porque todo mundo passava pelas outras flores e as admirava porque elas eram maiores e elas se sobressaíam, e ela era pequenininha. Então, ela chorava, ela era triste, mas um dia, uma menina chegou e viu ela lá embaixo, escondidinha. Ela teve dias que ela tinha momentos que ela queria que alguém pisasse em cima dela e ela queria morrer,
né? Então, tem toda essa questão da depressão, porque às vezes tem crianças que são né, pequenos já, e tem casos, né, de crianças depressivas, né, ou que tem traumas, enfim, várias coisas dá para trabalhar aqui. E essa florzinha, então, ela se sentindo desprezada, um dia essa menina viu ela lá embaixo, lá escondidinha, daí ela chama os pais, nossa, tá aqui essa florzinha cheirosa e tal. Então, dá para trabalhar esse lado da criança, tá? E essa florzinha, a gente pode criar ela com as 5 cores também. E aí dá para entrar, na hora quando se entra na questão de trabalhar a palavra, se entra nas cores dela também, valorizando essa flor. Nossa, você é muito importante, imagina, você tem 5 cores muito importantes, me fizeram lembrar de uma história e tal. Entendeu, gente? Então, é uma ideia fantástica também para vocês. São sugestões que eu estou dando e vocês aí, buscando a Deus, nossa, eu sei que vai sair coisa linda aí dessas mentes brilhantes. Outra coisa, gente, o circuito das cores. A gente, lá no prático, a gente fez o circuito, né? Então, no circuito, a gente usa as pulseirinhas. O ideal seria essa aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, que é a das continhas. Só que no circuito ela não é prática, porque a gente faz as ilhas, cada ilha fala de uma cor, então a gente entrega uma pulseira no final de cada ministração. Aí, nesse caso, a gente adaptou assim, a gente chama de pulseirinha, mas são aqueles rabicozinhos de cabelo, tá, gente? Então, a gente adapta e chama de pulseirinha, eles vão embora e saem dali contando a história, tá, gente? Então, são ideias que dá para a gente usar. A gente fez o circuito, a gente contou sua história, tá bom? Uma perguntinha que eu queria deixar para vocês, tá, gente? Assim, tudo que você faz um dia nasceu de uma ideia, não é? E eu queria provocar vocês com essa pergunta: você já tem um projeto? Porque todo projeto, gente, começa com uma pequena anotação, tá? Um pequeno rabisco, uma pequena continha, um pequeno desenho. Tudo começa com um pequeno rabisco. Esses dias eu estava ouvindo sobre. Existem aquelas leis que as pessoas dão um nome, tipo a lei de Murphy, lei de Kendall, várias leis, né? Claro, são leis que a gente sabe que estão na Bíblia, são leis da natureza, e ninguém muda isso, mas eles dão nomes para poder explicar isso melhor para as pessoas. E essa da escrita, ela é a lei de Kendall, ela fala que tudo aquilo que você escreve, se fosse, por exemplo, é um problema que você tem e você consegue transcrevê-lo e anotar ele com maiores detalhes, com mais lucidez, boa parte dele já se resolve ali, entendeu? Então, a escrita, ela tem um poder, um start, entende? Então, eu incentivo vocês, se vocês tiverem um projeto, tiverem uma ideia, tiverem um desejo de fazer algo para o Senhor, rabisquem, gente, não é tempo perdido, tá? Façam uns rascunhos aí e pode nascer coisa linda desses rascunhos de vocês, tá? Então, eu quero passar para vocês algumas ideias. Antes de entrar ali nas ideias mesmo, eu queria mostrar para vocês, gente, lembra que eu falei para vocês dos versículos para fazer as crianças decorarem ou memorizarem? Então, assim, ó, pegar o versículo e fazer pequenos pedaços, porque todos pecaram. Então, você dispõe, eu uso muito o flanelógrafo, né? Então, disponibilizar o versículo em pedaços e ir tirando partes dele, até no final poder limpar o quadro e eles conseguirem memorizar, tá bom? Essa é uma ideia, eu fazia bastante na época que eu fazia na ministração na escola bíblica, eu usava bastante esse método, é muito bom, porque as crianças, elas têm uma cabeça bem fresquinha, né? Então, dá para usar bastante esses recursos, né? Uma ideia que eu queria passar para vocês, pessoal, é sobre, assim, quando vocês forem ministrar sobre o Mar Vermelho, tô sem ideia, né? Às vezes a gente está meio sem ideia. Então, eu comentei com os alunos lá no prático também, sobre um aluno nosso, meu lá, ele tinha
ele era muito, muito leitor da Bíblia, muito leitor de historinhas, e os pais dele investiam pesado na evangelização dele, então ele sempre estava com tudo muito gravado na cabeça. Então, eu não podia chegar lá começando a história dizendo o título, por exemplo. Então, eu tinha que fazer umas manobras, começar sempre a história de um outro ponto de vista, para ele não sair contando a história para mim, né? Porque senão não precisava eu lá, né? Então, eu não vou perder para esse menino, eu preciso me reinventar. E aí eu comecei a tentar sempre contar a história de um outro ponto de vista. E aí a história do Mar Vermelho, eu tenho essa ideia aqui, comece contando ela do ponto de vista de dois peixinhos, né? No fundo do mar, dois peixinhos saíram para passear e de repente o mar se abre, metade do mar vai para um lado, metade do outro, parece um paredão, um muro, uma muralha de água, e aí o exército passa, e aí você pode destrinchar a história dali. E depois, no final, o mar fecha e os peixes acabam se misturando com as carroças, com os soldados, entendeu? Fica bem emocionante. Até, às vezes, se tiver uma criança que queira participar, fazer essa encenação, elas também gostam, né, gente? Teve um dia que eu fiz, tinham os mais dispostos, né? Então, eu envolvi eles também. Outra ideia também, falando de pisar no lugar santo e tal, uma ideia é fazer as sandalinhas, né? Bem simples, gente. Um papelão, um EVA, umas tiras, trança embaixo, trança em cima, amarra no pé da criança e eles saem marchando com as sandalinhas, tá? É uma ideia dá para usar para outros momentos, outras histórias também, né? Porque um visual, às vezes, você pode usar para outro tipo de história que você vai estar usando, né? A história do Jonas também é uma história, eu já tenho esse visual, gente, há mais de 27 anos, eu acho, não me lembro, faz muito tempo. Então, eu no começo, eu não tinha condições financeiras, como eu falei na outra aula para vocês. Então, eu usava o que eu tinha de reciclado, ia tudo para as minhas histórias. Então, eu não botava nada fora. Qualquer caixinha de café, que antigamente não vinha só no plástico, ela vinha no pacote de papelão, né? Tudo era material para mim, tá? Então, eu fiz esse barco aqui, comecei a história por causa daquele aluninho, comecei contando a partir de um porto, não disse o nome, porque se eu dissesse ele já matava na hora, assim, a charada, então eu tinha que dar os meus contornos, né? Então, esse aqui é o barco, que saiu do porto e foi para uma cidade contrária da onde o nosso viajante misterioso precisava ir. E depois ele estava aqui dentro, aí nesse vão aqui, desce e ele sobe, né? Dá o espaço para ele. E ele foi parar na barriga de um grande peixe. Então, tem todo um caminho aqui por trás. Vocês não vão ver os detalhes, mas tem um caminho aqui por trás, ó, gente, que ele entra, tá? Acho que dá para ver, né? Ó, tudo feito com reciclado, ó, gente, pode ver, tudo uns remendos aqui, mas na frente ele tá bonitinho. E aí, aqui na barbatana, eu levantei ele, deixa eu ver, na barbatana ele tá lá, dentro da barriguinha do peixe. Depois o peixe vomita ele, né? Aí tá ele lá, na praia. Tá bom, gente? Então, a ideia do Jonas para vocês. Você perguntou se pode falar outro aqui. Sirlei, falar sobre a Turquia. Sim, esse visual aqui, gente, eu usei quando nós fomos na Turquia, Sirlei me lembrou aqui, a gente foi numa igreja lá, e daí participamos de manhã num evento lá, no momento do estudo bíblico das crianças, daí eu peguei rapidinho lá com os materiais, daí eu fiz esse peixinho e o barquinho eu nem lembro se eu fiz, mas o peixe eu lembro que... Não, foi só o peixe, né? Foi só o peixe. O barquinho acho que não tinha material suficiente. Então, eu fiz só o peixinho para eles usarem lá na hora da ministração, né? Foi o barco também, Silene? Nossa, eu nem lembro mais. Eu devia olhar as fotos lá. Só porque eu não prestei atenção. Estava tão envolvida que acabei mais difícil, sim. Agora eu estou lembrando. Fizemos para eles, então, rapidinho ali,
para eles poderem, então, guardar para outras ministrações, para outra turma, talvez, né, em outros momentos, né, poderem estar usando o peixe e o barco, né. Eu coloquei aqui a dracma perdida. A dracma perdida, gente, eu usei também esconder a moeda. Esconder num lugar assim que você sabe que a criança não vai achar, é claro. E entrar na sala procurando a dracma perdida. Como se eu tivesse. Eu entrei naquele dia muito desesperada. Eu disse, nossa, nem eu acreditei, porque tinha uma aluna minha que ela interagia muito comigo. Ela vivia muito a história. Teve um outro dia também a do Zaqueu. Eu sei que daí, quando chegou assim a alegria do Zaqueu de ter recebido, gente, até do jeito que ela me olhou naquele dia eu lembro que eu chorei, assim, porque ela vivia comigo as minhas emoções, assim. E esse dia da dracma também, quando eu estava assim, nossa, descabelada já e apavorada, porque eu não podia perder, gente, eu vou perder, minha vida acabou se eu perder. Eu me encenei tanto, assim, que ela ficou, assim, vivendo comigo, me encarando, olhando assustada, que foi? Que foi? Como assim? Sabe? Então, dá super certo, gente, a gente inventar ter umas ideias, assim, que parece meio fora da curva, mas às vezes dá super certo, sabe? Porque para eles eu sei que ficou marcado, porque foi uma coisa, assim, que eu realmente consegui me apavorar de verdade. É como se realmente eu nunca mais ia achar aquilo, né? E daí da cesta de legumes, gente, eu acho que eu falei na aula passada, né? Quando for ministrar, levar legumes, né? E eu não sei se eu contei para vocês, eu acho que não. Daí no final, quando eu terminei de ministrar e de contar, daí eu falei para os irmãos, eu gostaria de mostrar para vocês, gente, o que que é fé. E eles ficaram me olhando assim, meio tipo, né? Aí eu disse, ó, essa cesta de legumes que eu trouxe aqui, eu queria que cada um viesse buscar algum desses itens, dessas leguminosas, desses vegetais. E só veio criança para frente, gente. Aí os adultos ficaram me olhando. Eu disse, vocês sabiam que vocês perderam de pegar uma coisa que eu estou dando? Diga, porque eles ficou esquisito, assim, porque geralmente quem leva, vou só ensinar e vou levar para casa, porque eu vou utilizar nas minhas receitas, né, nos meus pratos em casa. Mas não, as crianças vieram lá e limparam, porque foi uma cesta grande, generosa, tá, gente, que eu levei. E aí eu falei para eles demonstraram o que é fé. Quando Deus diz, vem, pega, pode levar, eu estou dando, entende? Então, teve aluno assim que me surpreendeu depois, eles disseram, os pais dos alunos, digo, nossa, Marli, eu não acreditei que você ia dar a cesta que você estava doando, eu achei que você estava só querendo ensinar alguma coisa que as crianças, eu disse, não, era para quem quisesse, Deus faz assim, é como a salvação, né? É para quem quer, quem acredita, né? A outra questão também é dos pães e peixes. Eu acho que falei para vocês também da receita que a gente fez as crianças fazerem a receita e depois elas comeram, né? Também a Páscoa escondida, gente. A Páscoa escondida, eu tentei levar aquela vez lá no prático, mas não deu, não cabia na mala. Mas hoje dá para mostrar para vocês. A Páscoa escondida dá para trabalhar como se fosse um ovinho de Páscoa, olha só. Não parece um ovo de Páscoa? A gente trabalha com, eu vou contar para vocês a história da Páscoa escondida. Aqui você também pode trabalhar as cores. Pode fazer 5 ovinhos, né? Um de cada cor, e falar dos elementos que vão estar aqui dentro, que aqui dentro tem uma surpresa. Quer ver? Eu vou abrir o ovinho. Olha só o que tem escondido aqui dentro. Tcharam! É uma garrafa PET cortada ao meio. E dentro estão os elementos da Páscoa, gente, ó. Consegue ver a lança, o chicote de Jesus. Aí vocês podem fazer 5 garrafas, 5, né? Que é cortado ao meio, porque senão não parece um ovo, gente. Mas assim, daí dá o formatinho, né? A coroa, o martelo, você pode fazer de EVA, você pode fazer maior também, se tiver, né?
Então, são os elementos da crucificação, ó, a cruz, o manto de Jesus, a capa, esse aqui é feito de feltro, ó, uma capa, a esponja do vinagre, entende? Então, você pode trabalhar os elementos, gente, tá? Então, é uma ideia super bacana, agora nós estamos na Páscoa, né? Poder trabalhar esse tema desse jeito, fica muito legal. Eu amei essa ideia, e dá para também, depois, adiante, eu acho que até tem o Natal escondido, a gente pode usar a mesma ideia para presentes de Natal. Ah, vou embrulhar o presente, mas dentro do presente estão os elementos da manjedoura, né? A mula de balão, é bem simples, eu acho que eu tinha levado lá no prato. É um rosto de uma mula, daí tem a boquinha aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver a boca, e atrás é um grampinho de roupa, ó, que abre e fecha a boquinha dele. Bem topzinho, assim, para um grupo menor de crianças, fica muito legal. Outra ideia também, gente, é a fechadura da porta, usar uma fechadura de porta com um buraquinho só para espiar, daí começa contando a história de Boaz. Boaz era o filho da Raabe, né? Então, Boaz depois foi aquele eminente personagem, né, que casou com a Ruth, né? Também sobre a peregrinação da Festa das Cabanas, eu falei com vocês na semana passada, né? Consegui passar para vocês da Festa das Cabanas, que a gente brincou de cabana dentro da sala, né? Então, levamos panos para amarrar e, nossa, foi muito top mesmo. As crianças amaram. Sobre a filha de Jairo, né, que estava morta e Jesus ressuscitou ela, pegar a própria caixa de sapato e fazer uma caminha, ou outra ideia, gente, às vezes vocês têm até uma outra ideia melhor que a minha, fica muito legal, daí recortar a bonequinha em cima vazada, né, e daí por baixo, empurrar ela para cima na hora de levantar, levanta. Então, ela levanta da cama, ela fica sentadinha, claro, não sai andando, porque ela tá coladinha ali, mas é só um visual para vocês, para a criança, assim, ver, porque criança, ela aprende muito com visual, né, gente? Para ela, tem que ter algo visual. Vai ser difícil você conseguir conversar com a criança, passando a história, ministrando a palavra, sem ela ter uma encenação de alguma coisa. Esses dias eu vi um método de um pai ensinando a Bíblia para o filho, ele fazia tudo com sinaizinhos no chão, criancinha, a pessoa andando era assim, barulhinho de pedra batendo, ele batia o dedo no chão, correndo em volta, ele fazia o risquinho no chão, tudo imaginário, não tinha visual, mas o gesto ali do pai ensinando com a criança, gente, eu tenho certeza que essa é um método muito bom, esse pai conseguia fazer isso com muito sucesso. Também uma TV de caixa de papelão fazendo a história, né? Essa eu não tenho mais, eu tenho muito material que eu já doei, acabei não fazendo mais porque não precisei mais. Mas assim, pegar uma caixa de papelão, recortar ela e montar ali com caninhos, né? Aí você cola o visual, a figura uma na outra, assim, e você vai passando ela como um filme, né? Dá super certo. E aí você pode usar N histórias. E também ao contar a história, também trazer uma questão de obediência aos pais, porque quando eu usava assim, eu sempre lembrava eles, ó, quando o papai e a mamãe disser, não, esse canal você não vai assistir, você precisa obedecer, porque não é você que decide, papai e mamãe sabem o que é bom para você, entende? Então, já aproveitava e inseria esse ensinamento também, questão da obediência, não é você que manda no botãozinho do controle, é papai e mamãe, né? Então, eu aproveitava já as duas coisas, né? Também a questão do ingrediente para o bolo, eu não sei se eu comentei com vocês, mas teve uma vez que eu levei os ingredientes para fazer um bolo,
levei para a classe, e também levei um bolo pronto, levei até o forninho, claro, eu não liguei, só encenei, né, gente, mas levei o meu forninho de carro, a gente foi de carro para a igreja, então, a gente botou o forninho, levamos todos os ingredientes, e aí, na hora da ministração, eu dei para eles provarem um por um dos ingredientes. Então, tem coisas ali que você vai degustar dos ingredientes, eles não têm sabor, o açúcar até tem, né, tal, mas tipo, trigo, ovo cru, essas coisas não tinham sabor. E quando você mistura, então você pode aplicar isso, porque tudo que Deus faz na vida da gente, todas as coisas que nos acontecem, tanto as boas quanto as ruins, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tinha uma menina que ela não estava aceitando a mudança dos pais. E naquele dia, que eles iam sair daquele bairro e iam morar num bairro vizinho. Mas ela não queria de jeito nenhum, ela resistiu, ela estava muito triste, muito abalada, ia perder os amiguinhos, né, da escola, vizinhos e tal. E depois daquela história, ela chegou para mim e ela disse, tia Marli, essa era aquela que fazia trancinha igual eu, que se vestia igual eu, tá, gente, Aninha. Ela disse, tia Marli, hoje eu entendi que eu preciso aceitar até as coisas ruins, porque lá no final Deus vai fazer como se fosse um bolo bem gostoso, que nem você mostrou na história. E ela, a partir daquele dia, ela conseguiu aceitar a mudança de bairro numa boa, gente. Foi, assim, incrível, foi um testemunho que me marcou muito, assim. Foi imediato ali, foi na hora, não foi tempos depois, entende? Tem também, quero mostrar para vocês, a história do Frederico. Eu acho que tem disponível na internet em algum lugar, deve ter essa história. Não sei se vocês conhecem. É meio grande, em cartaz, gente. A Frederico era um peão. Dá para ver, né? É. Então, eu não vou mostrar todos os cartazes aqui, vocês procurem, vocês vão achar. Um peão que o menino ganhou porque ele fez aniversário e tal, então o pai dele confecciona ele para o filho dele, que eles eram pobres, não tinham condições de ter presentes melhores, mas então o pai dele confecciona, e ele cria, assim, uma certa amizade com aquele peão, ele fica alegre e tal, tal, e então um dia eles têm que mudar de casa, e na mudança ele perde o peão. E a vida dele começou a ser triste, ele não tinha mais alegria, não tinha mais motivo para viver, mas um dia, então, a mãe dele mandou ele buscar gravetos, madeira, para aquecer o fogão a lenha, né? E em algum momento ele reparou que lá no meio da lenha, lá no fogo já queimando, lá estava o peão dele. E para que não acontecesse nada de mal para o peão dele, ele coloca as mãos no fogo e tira aquele peão de lá. Mas ele machuca as mãos dele. E aí você transfere essa história para Jesus, que também machucou as suas mãos para salvar a gente, né? Então, essa também é uma história muito bonita para falar sobre o João 3,16, né? Sobre o amor de Deus. É uma história da PEC, tá, gente? A história do pato. A história do pato, até acho que a gente, se não me engano, a gente ensinou nos quilombolas. Não era nos quilombolas, era um outro lugar lá que a gente foi, lá no prático. Então, a história do pato é com duas crianças que foram visitar a vovó, né? E chegaram lá, passar as férias na vovó, né? Aqui tá a casinha da vovó, gente, também feito com reciclado, ó. Mostrei lá no prático. Ó, atrás é tudo emenda de caixinha de Nestlé, com garoto, com não sei o que, Nelita, tá? E aqui eu fiz uma janelinha vazada, para demonstrar aqui. Depois tem um segredinho na história. E tá a vovó, fiz a vovó, o Joãozinho e a Mariazinha, ó. Ah, não, a Mariazinha não tá aqui. A Mariazinha tá por outro lugar, perdi ela, tá em outro lugar. Ó, gente, isso aí não pode acontecer, tá? Um mau exemplo, eu não olhei direito. Tem que ser a menina, não o piá. Tá? Mas só para vocês entenderem. Então, eles estão lá brincando e em um determinado momento, o Joãozinho, ele mata, sem querer, ele atropela
o patinho preferido da vovó. E aí, ele fica assustado, e daí a Mariazinha diz, gente, vamos enterrar ele aqui, vamos esquecer essa história. Só que depois a Mariazinha, ela começa a tirar a chantagem dele. Manda ele lavar louça, manda ele fazer o serviço que era dela, as atividades dela, então ela começa a chantagear ele, só que um dia ele se cansa, e um dia daí ele chama a vovó e diz, vovó, tem uma coisa para te contar, é que eu matei o seu pato preferido. Só que daí a vovó diz, eu já sabia. Como assim, vovó, você já sabia? Eu estava lá em cima, lá no sótão, lá na janelinha, olhando para você. Eu estava vendo tudo, mas eu estava esperando você vir contar. Aí ele entendeu que assim também é o mundo espiritual. Deus viu a gente pecar, Deus sabe o que a gente fez, até os pecados escondidos, gente, dá para trabalhar a questão do não esconder, né? Não esconder, confessar é melhor do que sacrificar, né? Então a gente pode trabalhar esse tema com um visual assim. No final, daí eu fazia uma brincadeira com eles de acertar, de não fazer, de não errar, mas acertar. Então, a gente pegava uma bolinha de papel qualquer e tentava sempre acertar o alvo, tá? Então, a gente brincava disso. Eu fiz também esse visual aqui que dá para usar para cantar a musiquinha, porque assim, eu tinha o costume sempre, gente, de incentivar também os pais a trazerem sempre as crianças para elas verem que elas estavam tendo um ensino de qualidade, algo bom. A gente estava se esforçando para passar o melhor para os filhos, então a gente tentava sempre ir lá na igreja mostrar o que eles aprenderam lá dentro. Então, acabava o culto, nós ia correndinho, lá tinha apresentação. Então, a gente levava sempre alguma coisa para cantar lá, né? Aí, essa aqui era um dos visuais que a gente, eu fazia um para cada criança, daí a gente cantava, Deus é tão bom para mim, veja como estou contente, minha vida é diferente, é que de novo eu nasci. Tá aqui, assim, e de novo eu nasci. Então, elas tinham um pintinho saindo do ovo, né? Então, essas, assim, gente, só dá certo com criança bem pequena, porque os maiorzinhos não gostam desse visual, tá? Mas com os maiorzinhos dava super certo. A Arielle está me lembrando que foi no sítio Moju, a história lá do pato, exatamente. Nesse sítio aí. Tem uma outra história, gente, que eu gostaria de passar para vocês, essa história aqui, essa eu não vejo, assim, em muitos lugares, eu lembro ela da minha infância, então, eu não vejo ela, assim, em muitos lugares. Só um minuto, gente. Pronto, gente, voltei. A história, ela se passa na floresta. Então, existem lá os animaizinhos, o macaquinho, o rinoceronte, o elefante. Então, você mostra lá os reis, leão e tal, a passarada, o jacaré. E nessa história, então, foi feita uma eleição. Quem seria o rei da floresta? Seria o rei rinoceronte. Então, o rinoceronte, ele colocou regras na floresta. Por quê? Existia só um único lago e todos os animais da floresta, eles iam beber água lá. Mas tinha um personagem da floresta, que era esse aqui, o macaquinho, ele era muito peralta. Ele gostava sempre de aprontar. E então, um dia ele chamou alguns animais, que ele sabia que tinham uma quedinha por arte, né? E ele combina com eles de deixar a água do lago suja. Então, eles pegaram varetas, folha, o que tinha à mão, eles foram lá e deixaram a água do lago barrenta, toda suja. Só que depois que ele aprontou, aí ele se deu conta do que ele tinha feito. Então, ele fugiu para muito longe. Mas o rei rinoceronte, então, mandou um recado pelo passarinho.
Esse é o passarinho, procure o macaquinho, a gente chama ele de Lipe, na história que eu lembro, o nome dele era Lipe. Chama o Lipe aí, que eu preciso conversar com ele. Então, o passarinho foi chamar o Lipe. Aí o Lipe veio, todo amedrontado, tremendo as pernas, estava todo sem jeito, todo sem graça, e se apresentou ao rei da floresta, que no caso era o rinoceronte, para tirar um pouco do que a TV prega, do que o mundo secular prega, que é sempre o Rei Leão, né? Não, a gente não vai ficar, até para fugir um pouco para as crianças não ficar assimilando sempre tudo que elas veem lá com a história, para não misturar os assuntos. Então, por isso que a gente colocou o rei rinoceronte. E quando o macaco, então, chega na presença do rei, todo trêmulo, todo com medo, o rei fala para ele: Nossa, Lipe, você sabe que você fez uma coisa muito feia, né? Você sujou a água do lago, todos os animais agora estão prejudicados, tal. Então, faz toda uma construção ali, né, de uma história moral. E no final ele diz: Mas eu tenho um presente para te dar. Aí ele se assusta: Minha nossa, um presente? Como assim? Eu fiz uma coisa má, eu preciso ser castigado, eu preciso ficar no cantinho do pensamento. Aí o rei apresenta para ele uma penca de bananas. Olha só, você vai ganhar uma penca de bananas, porque você veio e você confessou o que você fez. Então, aqui a gente pode trabalhar a graça de Deus. O Lipe merecia a banana? Não, ele não merecia. Nós também não merecíamos, porque nós éramos pecadores, maus e estávamos separados da glória de Deus. A ira de Deus estava sobre nós. A palavra-chave, vamos falar a história do pato, pode ser. A história do pato, vamos ficar com esse título. Então, a glória de Deus, ela não estava mais acessível para a gente. Mas Deus, por sua infinita graça, ele nos deu o filho dele, que a gente não merecia. Mas ele nos deu. Diferente do pecado que a gente havia cometido. Nós estávamos muito longe, muito separados de Deus. Então, essa é uma ideia bem legal também para trabalhar a graça de Deus. O que a graça de Deus faz? Ela nos dá um presente sem que a gente mereça. Por termos feito maldades, deveríamos, no mínimo, levar um castigo. Mas não. A graça foi lá e nos alcançou, né? Aí tem também, gente, a história do peixe que brilha. Eu tenho um visual aqui que eram os antigos, ó, eram assim, eram bem simples, tá? Eu não tinha um visual melhor no começo, mas depois a coisa foi melhorando, a gente teve um EVA, então a história começa no fundo do mar, que era escuro, muito escuro, ninguém enxergava ninguém, ninguém enxergava nada. Mas um dia apareceu uma criatura diferente lá, que era essa criatura aqui, um peixe que brilha. Esse aqui é um contact que eu consegui uma vez e eu nunca mais encontrei, não sei se ainda existe, é um contact brilhoso mesmo. E eu montei o meu peixe, ó, com papel reciclado, tá, gente? Ó, atrás é reciclado, mas na frente é top. E aí esse peixe que brilha, ele vai para o fundo do mar, antes também dá para fazer as crianças fecharem o olho, tá? Elas imaginarem essa escuridão, nossa, que horrível, que triste que é aqui, sem graça, né? E aí, quando chega esse peixe que brilha, ele ilumina tudo e todo mundo começa a se conhecer, dá para ver tudo, não dá para esconder nada, dá para ver a sujeira, dá para ver a beleza, dá para ver as cores. E aí, os seres do fundo do mar, eles começam a um olhar para o outro e se conhecer. Ai, como é que pode? Você é assim, você é assim. E aí, o peixe que brilha, ele faz um convite para essas criaturas. Diz, olha, eu moro no paraíso dos mares, eu vim aqui para fazer um convite para vocês. Quem quiser vir comigo, morar no Paraíso dos Mares, o convite está aberto para todos vocês. Então, daí tem todo um desenrolar, né, gente? Um diz que não vai, outro diz que vai, e assim continua. E no final, o peixe que brilha vai embora com aqueles que quiseram ir, e o fundo do mar continua escuro, volta a ser escuro como era antes. Por quê? Porque a luz foi embora. Mas os que o acompanharam, então, foram para esse paraíso dos mares
e lá eles viveram para sempre na luz, na presença. E aí você transfere isso para Deus. Jesus é essa luz que veio um dia. Nós estávamos em trevas, mas um dia essa luz veio e levou e trouxe para a gente a oportunidade de nos levar até esse lugar de luz, onde ele habita, onde ele mora, né? Também o Natal escondido é aquela mesma dinâmica da Páscoa escondida, vocês podem trabalhar o livro Sem Palavras também dentro, né? Não mencionando ele, mas seguindo essa, porque é que nem eu falei para vocês outra vez, gente, se eu for ministrar qualquer história que seja, qualquer um, a ideia pode ser brilhante, mas ela precisa promover o encontro do pecador com o Salvador, tá, gente? Cristo precisa estar no meio da minha história. Senão eu fui lá e eu só eu dei um momento de entretenimento para as crianças, né? Então, como a gente falou na aula passada, vamos nos focar assim, sempre a mensagem ela tem que ser cristocêntrica, porque se eu não discorri Cristo nessa minha ministração, eu não preguei, eu não ministrei. Outra coisa eu fiz, mas não ministrar a palavra, tá? Então, tem uma outra história muito bonita sobre Natal e Novo Nascimento, que é uma família que morava num lugar onde nevava muito, era muito frio. Então, ali dá para você criar várias cenas, de uma janela, de uma lareira. Eu já passei essa história uma vez para uma amiga minha, e ela fez o teatro de Natal em cima dessa história. Como era muito frio, então eles acendiam a lareira e era noite de Natal, culto de Natal na igreja. A mãe e as crianças foram para a igreja, mas o pai ficou em casa porque ele não conseguia entender essa dinâmica de Jesus, Deus, céu, nascer na terra para ser nosso Salvador. Isso era uma história muito confusa na cabeça do pai. E ele ficou em casa cuidando do fogo, da lareira e da ceia, enquanto a família foi para a igreja. E enquanto elas estavam lá, aconteceu algo com ele. Ele estava alimentando o fogo da lareira e passarinhos batiam na janela, atraídos pela luz da lareira, porque a luz sempre atrai. Então, a gente pode colocar isso, né, na nossa história, trabalhar Jesus ali dentro dessa luz. E essa luz, atraindo essas aves, elas batiam na janela, porque a janela, obviamente, estava fechada, era de vidro, mas estava fechada, e as avezinhas todas morriam. Então, o pai, ele era um amante dos animais, ele não queria que os animais sofressem, então, ele foi lá para fora apavorado, não sabia o que fazer, então ele teve uma ideia, ele pensou, eu vou abrir o rancho e vou atraí-los para lá. E ele foi lá e desesperadamente chamava e assoviava e fazia barulho e ligou luz lá e nada. E os passarinhos continuavam morrendo, batendo na janela e morrendo. E assim a gente pode comparar os pecadores a que não conhecem a Jesus. Elas batem nos dilemas dela, da vida, e elas morrem por causa dos seus pecados, porque elas ainda não tiveram a mensagem correta. Aí, esse pai, ele se deu conta que se ele conseguisse se transformar num passarinho, ele conseguiria atraí-los para dentro, ele conseguiria falar a língua deles, senão seria em vão todo aquele esforço dele. E aí ele cai em prantos e cai em lágrimas e começa a entender que foi isso que Jesus fez, porque Deus sendo Deus, ele tendo voz de Deus, ele sendo uma criatura de uma outra dimensão, ele não adiantava ele tentar se comunicar com a gente da outra dimensão, daqui da Terra. Então ele precisou se transformar numa pessoa da nossa Terra, como Jesus fez, ele era Deus, ele estava lá com Deus, mas ele precisou se transformar, assim como aquele pai entendeu que se fosse para salvar aqueles passarinhos, ele precisaria se transformar num passarinho. Ele não conseguiu, mas Jesus conseguiu. Então a gente transfere toda a glória para Jesus, porque Jesus conseguiu se transformar num ser humano e transmitir para a gente num jeito, numa linguagem, na voz audível que a gente entendia, para sermos salvos, né? É uma história de Natal muito bonita que dá para a gente trabalhar.
Outra história também bacana é a galinha ruiva. A da galinha ruiva também fala sobre a morte de Jesus. Então, também, ai, gente, já está dando a nossa hora, mas eu vou passar mais essa para vocês. A galinha ruiva, ela é um presente que um menino ganhou de aniversário, e ele gostava muito de brincar com aquela galinha, e, né, criança de sítio tem esse tipo de brinquedo, né? Brinquedo vivo, né? Então, aquela galinha era o bichinho de estimação dele, a galinha, o nome dela era Ruiva, por ela ser ruiva mesmo. Mas um dia o menino, ele se deu conta que a galinha tinha sumido, a galinha não estava mais por ali. E aí ele começou a procurar desesperadamente pela galinha de estimação dele, aquela galinha muito querida dele. E ele se lembrou que o vizinho tinha colocado fogo na lavoura dele, porque os colonos às vezes fazem isso. Então ele já começou a pensar no pior. E qual não foi a sua surpresa? Quando ele foi lá na lavoura que havia sido queimada, ele procurou desesperadamente por toda a lavoura, e em um determinado momento ele viu algo parecido com o formato de uma galinha. Aí o outro lado você faz escuro. Um lado é normal, né? Do outro lado faz escuro. Então, a galinha estava morta, queimada pela fogueira. Mas quando ele foi lá e mexeu a galinha, apareceu algo muito interessante por debaixo dela, ó. Então, os pintinhos, ela havia criado pintinhos, tá? Daí faz um cordão com os pintinhos aqui. E os pintinhos estavam lá, vivos, salvos. Assim Jesus fez por nós. Ele morreu para que a gente pudesse ser salvo. Tem até o versículo, né, da Bíblia que fala que Jesus queria juntar Israel como a galinha junta os seus pintinhos, né? Então, daí, nesse tema também dá para, isso aqui é um adendo meu, não tinha na história original, dá para trabalhar o pintinho rebelde, que não quer a proteção de Deus. Então, faz um pintinho queimadinho, separadinho, que ficou de fora, ele não se escondeu embaixo da galinha. Assim é a pessoa que fica longe de Jesus. Ela também vai perder a salvação, né? Ah, tem tanta coisa bonita que eu gostaria de passar para vocês, mas, gente, o nosso tempo se foi, e daí, como eu falei para vocês, na outra semana eu vou marcar com o meu convidado para ele vir mostrar para nós, ou falar sobre o projeto dele, tá? Então, tem muita outra ideia, mas, infelizmente, não deu. A não ser que vocês queiram, eu posso passar mais alguma coisa. Coloquem aí para mim, pessoal, abre um microfone, se vocês quiserem. Alô? Alguém? Pode ser? Tá, então vou continuar mais um pouquinho, tá? Aí, porque hoje a gente não vai ter o segundo período mesmo. Gente, eu não sei se eu passei para todos, essa aqui também, a do fruto do Espírito. A gente pode trabalhar, gente, no fruto do Espírito, e isso aqui já é mais uma ideia para vocês fazerem tipo estudo bíblico, daí já seria uma coisa mais interna, mais que não seria tão assim de rua, de evangelismo, já é mais um estudo bíblico para as crianças, já um caldinho mais grosso, né? Então a gente pode trabalhar a figueira, não, eu usei só uma folha, a figueira que Jesus amaldiçoou, porque ele não encontrou fruto nela. Tá? Então, eu uso só uma folha. Jesus passou lá de manhã, porque ele tinha ido no dia anterior para o templo, e ele, pelo caminho, na volta, quando ele estava voltando de manhã no outro dia, então, ele avistou uma figueira, folhas verdes, viçosas, bonitas, mas, quando ele levantou as folhas, cadê os frutos? Não tinha fruto, então, Jesus amaldiçoou a figueira. Então, a gente pode trabalhar essa questão de quem não dá fruto, simplesmente vai ser cortado e lançado no fogo. Então, nós precisamos pregar o inferno também. Tem gente que acha que a gente tem que dar
um evangelho muito macio para as pessoas. Não, Jesus, ele nunca, porque assim, a questão da empatia que a gente falou na aula passada, né, gente? Jesus, ele não sentia empatia pelas pessoas, ele sentia compaixão. E a compaixão, ela vê você, ela ama a pessoa, mas não tem pena de falar a verdade, né? Então, ele sentia a compaixão delas e Jesus falava verdades para elas. Então, a gente precisa, sim, trabalhar o inferno também. Dizer, ó, para o inferno vão. Sim, esse lugar existe, para lá vão todas as pessoas. Porque ela foi feita, na verdade, para o diabo e seus anjos, mas vão para lá também todas as pessoas que se esquecem de Deus. Infelizmente, mas essa é a verdade. E então, a gente pode trabalhar, mas se essa árvore não tivesse dado somente folhas, mas se ela também tivesse dado fruto, como seria o fruto? Como você gostaria de ser? Qual é o tipo de qualidade que teria no seu fruto? Tá, gente? Não é frutos. A Bíblia não fala de frutos do Espírito, ela fala de um fruto. Ele tem qualidades diferentes, mas ele é um fruto, tá? Então, o fruto que a gente pode dar, esse é meio grande, tá, gente? É porque, assim, o local que eu falei era um local grande, eu tive que fazer um visual grande, também é feito de cartolina, tá? Pintado à mão, tá? Então, o nosso fruto, ele teria essas qualidades. Aí, os gominhos da fruta, ó. Dá para ver? Alegria, paz, a longanimidade. Daí, assim, cada palavrinha que a gente for falar, dar uma breve explicação para que a criança entenda o real significado dessa palavra, né? Porque, assim, ó, benignidade, bondade, domínio próprio, às vezes elas não vão entender. Por exemplo, longanimidade, você vai falar, longanimidade é o quê? Né? Então, explicar para a criança, longanimidade é aquele tempo que Deus dá para você se arrepender. Deus, ele espera, né? Ele não é para sempre, mas ele tem um tempo que ele vai esperando, ele vai insistindo, né? Entrar nesses temas com elas, né? Mansidão, paz. Então, para que elas compreendam a palavra de Deus, que não só falar a palavra em si, mas dá aquela pequena explicaçãozinha para ela, tá, gente? E também a gente tem a lagartinha, eu acho que eu mostrei para vocês lá, né, gente? A lagartinha, porque tem também as obras da carne, que seriam como uma lagarta, malvadinha, olha a lagarta, malvada, tem uma lingona, e nessa língua, então você puxa para fora, vai ter as palavrinhas. Vou puxar aqui as palavrinhas, que é as obras da carne. Adultério. O que será que é adultério? Então, explicar para a criança adultério é quando existe uma aliança entre duas pessoas e uma pessoa trai essa aliança, né? Então, impureza, lascívia, ó, lascívia é uma palavra mais difícil, então explicar que é quando a pessoa veste roupas indecentes e fica assim insinuando para outra, né, tal, essas coisas assim. Idolatria, o que é idolatria, né? Feitiçarias e tal. Então, são essas obras da carne que podem estragar a doçura, a leveza, o sabor desse fruto do Espírito que você gerou para o Senhor, né? Então, são ideias que a gente pode estar trabalhando na ministração. Eu não sei se vocês conhecem, gente, a alegoria das ferramentas. Essa história aqui, ela é uma história muito, muito interessante. Deixa eu ver o que a Israela escreveu aqui. Como conseguimos fazer artes para fazermos em casa? Eu acho que eu não entendi a tua pergunta, Israel. Tu queres abrir o microfone para me explicar melhor, que eu não consegui entender como conseguir? Oi,
Oi. Boa noite a todos. Hum. É porque eu acho muito interessante as artes que tu mostra. Aí eu queria só saber se tem um molde, um modelo pra gente imprimir e fazer em casa. Tô achando tão bonito. Sim, agora eu entendi, Israel. Assim, eu, na verdade, eu tenho facilidade para criar. Eu crio os meus moldes, entende? Eu mesma faço, eu vejo uma figura ali em algum lugar, e aí eu crio a minha própria arte. Algumas não, que nem, tipo, isso aqui já vem pronto, né? É uma história que a gente compra pronto. Mas isso aqui é eu mesma que criei, entende? Então, assim, se um dia acontecer, preciso ministrar aqui, mas ele me dá um help, eu posso até montar para você um molde, só que assim, eu vou ter que começar do zero, então, para te mandar um molde, porque assim, eu não faço molde para nada, já pego ali o TNT, já rabisco em cima, já saio fazendo, entendeu? Então, na verdade, eu tenho essa facilidade, até porque a minha mãe, ela era muito criativa, meu pai também. Meu pai viveu de artesanato, enquanto ele teve no Instituto Bíblico 2 anos, entende? Então, assim, acho que ficou na veia, sabe? Eu tenho essa facilidade. Mas, sim, se precisarem de um help em algum momento, a gente está aí para ajudar vocês, tá? Isso aí não é problema. Podemos trabalhar junto, tá bom? Muito Unidos pelo... obrigada, sem problema. Tá? Obrigada. É lindo, viu? Eu realmente não tenho muita facilidade de fazer projeto manual. Por isso que Sim, eu perguntei. Mas eu me esforçando, eu acho que dá. E tem muita gente também lá da igreja que tem essa facilidade, né? Então sim, eu posso, se tu der as orientações, eu posso estar pedindo em algum momento que a gente precisar fazer algum evangelismo com crianças. com A gente certeza, pode estar se juntando para fazer. com Mas sim, eu vou, certeza. vou pedir uma help para ti. Com certeza, estamos aí prontos para ajudar. E assim, Israel, eu vou te falar uma coisa, assim, às vezes a pessoa que não tem facilidade, assim, tipo, a, às vezes a pessoa fica, ai, sem jeito, nossa, ficou tão sem graça, mas para a criança aquilo ali é original, porque ela também está na fase do aprendizado, entende? Então, até eu acho que ela se sente, como é que eu vou dizer, familiarizada, entende? Quando às vezes a pessoa acha, não, eu consigo fazer pela facilidade de ter, sempre desde pequena, estar envolvida com isso. Mas eu acho que quando, assim, a pessoa faz, eu sempre vejo assim, dando para entender, pode ver o meu boneco do barquinho ali, foram os primeiros que eu fiz, né? Gente, olha só, que sem graça. Mas você acha que as crianças se identificam tanto com isso aqui, porque ele é simples, é igual como elas desenhariam, talvez um pouquinho, só uma cabeça, sabe, uns risquinhos para baixo ali, para elas é top, porque elas se identificam, entende? Então, se ficar simples assim, não tenha vergonha de mostrar, porque na simplicidade, Deus, ele vê a intenção do coração, mesmo sendo simples, tá bom? Gente, vamos lá então. A alegoria das ferramentas, ela é uma história muito bonita, se vocês não conhecem, podem procurar na internet, vocês vão conhecer. Ela trabalha muito sobre a questão da disputa de um querer ser mais que o outro, um querer ser melhor que o outro. Não, porque daí o martelo, o prego precisa do martelo e o serrote, cada um está querendo se colocar como o superior, o que lidera, o que é mais importante. Mas no final eles chegam à conclusão que um não é nada sem o outro. É uma história muito legal para trabalhar essa questão das disputas num grupo, tá, gente? A alegoria das ferramentas, eu acho fantástico. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é essa história aqui, da luvinha Lulu, a luva Lulu. Luva Lulu, ela era uma luva que estava procurando se encaixar em alguma mão. E aí ela vai num sítio e ela tenta se encaixar na pata da galinha, por exemplo, mas ela não se encaixou. E depois, na pata de um porco, também não se encaixou. Então, essa história aqui, no final, ela se encaixa na mão do ser humano. Então, aqui a gente também pode, porque coincidentemente,
né? A luva é de 5 dedos, né? Então, ela se encaixa no dedo do menino, do humano. Então, aqui a gente pode trabalhar as 5 cores também, do plano da salvação, com essa história da luva Lulu. Se vocês não conhecem a história, se vocês quiserem procurar na internet, ou eu posso estar escaneando e mandando para vocês. É muito top, porque daí a história do livro 100 Palavras, você pode trabalhar com a própria mão também. Chegou num momento, em algum lugar, eu preciso ministrar, mas eu não tenho nenhum material agora. Vai a sua própria mão, né? Eu não sei se eu comentei com vocês, porque daí a mão, você pode usar o dedinho, o polegar como o que é positivo, para falar do céu, das ruas de ouro, da cor amarela, né? O indicador da cor escura, apontando o pecado, acusando. A cruz, daí é com os 2 ladrões, tá, gente? Não vou mostrar o dedinho sozinho, tá? Mostra com os 2 ladrões do lado, Jesus na cruz. Então, o dedo, esse dedo aqui é o dedo da aliança, daí a cor branca, vocês trabalham com cor branca, e o pequeno, daí que é o que precisa crescer, o dedinho pequeno é o do crescimento, tá? Então, vocês podem usar também essa mesma dinâmica, usando a história da luva Lulu, tá? É uma história muito legal para criança. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Essa luva aqui, eu não sei se vocês conhecem, a luva vira, revira, alguém já viu? Que é a luva que vai virando, eu não sei se a gente levou lá no prático, então dá para contar a história do livro 100 Palavras com ela. Ela vai virando, tá, gente? Ela é bem topzinha, tá? Vai virando até chegar no final. E esse aqui é o nosso livreto que a gente criou para colorir, tá, gente? Então, o que a gente faz nos nossos eventos de evangelismo? A gente primeiro ministra no circuito com as pulseirinhas, depois as crianças, porque sempre a gente leva um docinho, alguma coisa, as crianças levam para casa um encarte, né, com os docinhos, e também o livreto com uma caixinha de giz de cera. Então, elas pintam, elas têm a sugestão de pintar, de ler a história, porque daí a história é de um coraçãozinho que sai pela vida, sem rumo, e aí ele encontra um caminho, que é o caminho das cores, tal, e depois elas têm as páginas para pintar, cada página, a página amarela, então, aqui no canto está a sugestão do coração, para que ele seja pintado de amarelo, entende? Sucessivamente o escuro, né, para ser pintado, o vermelho. Então, é um livrinho que a gente criou, porque lembra da lição lá que eu falei para vocês, do professor que falava que lição dada é lição aprendida? Então, quanto mais eles saírem dali, trabalhando a história, a ministração, mais gravado vai ficar, né? Então, claro, hoje em dia, a história das cores, ela já está bem difundida aqui no Brasil, mas mesmo assim, a gente vai em lugares que tem gente que nunca ouviu, tá, gente? Então, assim, às vezes, em lugar mais interior, mais retirado, então, isso tem muita gente para ser ainda alcançada pelo Evangelho. Eu trouxe também para vocês, lembra da setinha que eu mostrei para você, falei para vocês? Essa aqui, ó, é a setinha que eu fiz, para cantar a música Estou Seguindo a Jesus Cristo. Então, ela é uma seta que aponta, então, a gente usa ela para cantar a musiquinha, né? É muito gostoso fazer essa encenação. Então, quem tá com a seta vai na frente e as outras criancinhas vão atrás, fazendo tipo um trenzinho, tal, né? A gente canta de trenzinho também, outras músicas, né? Fazendo trenzinho dentro da igreja, dentro do pavilhão, onde a gente estiver. Tem uma musiquinha também, gente, que fala a porta é uma só, porém 2 lados há. Não sei se vocês conhecem essa musiquinha. Daí eu fiz essa portinha. A porta é uma só, porém 2 lados há. Dentro e fora. Você, aonde está? É uma pergunta, tá? Então, é uma musiquinha fantástica, daí a gente fez essa portinha para as crianças, então elas levaram para casa a portinha que elas fizeram para sempre lembrar que existe essa porta, mas nós precisamos escolher um lado. Tem outra história também da PEC, mas aí a gente comprou ela
os encartes, né, que chama o piloto, né, então é uma história de um cachorrinho, também parecido com a história do peão, tá, gente, tem a questão ali da compra e tal, é um pouquinho diferente a história, mas também é uma história evangelística, muito bonita essa história, aí vocês teriam que pesquisar, ou até, quem sabe, comprar, é pena que o material da APEC, eles são bem caros, tá, gente, então, assim, quem pode, amém, abençoa o ministério deles, abençoa, mas eu procuro sempre fazer os meus materiais sozinho. Teve um dia também, gente, que eu ministrei sobre uma história, eu não me lembro agora qual exatamente foi a ministração, mas eu precisava falar do céu para eles. E eu falei, assim, para aguçar a, e fazer eles imaginarem o céu, eu mostrei para eles, assim, algumas imagens de lugares paradisíacos, bonitos, lindos mesmo. Então, eu levei imagens bonitas, assim, sabe? Ó, aqui tem um castelo, uma mansão, sei lá, como é que dá para não dar o nome disso, ó. Imagens, assim, já pensou você morar num lugar desse? É bonito ou não é? Então, as crianças, eu queria morar nesse. Não, eu queria morar nesse. Então, elas foram, opa, tá de ponta cabeça. Então, elas foram escolhendo, cada uma, onde é que eu ia morar? Eu nesse. Eu ia morar nesse. Então, olha só, daí eu falei para eles assim, vocês sabiam que existe um lugar que é muito mais bonito que todos esses lugares aí que vocês viram? Daí eles ficam, sério? Aí é geralmente criança que não é cristã, elas vão ficar, assim, sabe, encantadas. Nossa, mas esses lugares são perfeitos. Não, mas o céu é tão bonito, a Bíblia diz que ele é tão bonito, mas tão bonito, que a gente não consegue nem imaginar. Aí você vê caras e bocas ali naquela hora, porque elas realmente, elas ficam impressionadas, tá, gente? Então, assim, ideias para vocês poderem usar. A formiga, gente, ó, a máscara da formiga, quando você vai usar alguma história que envolva formiga, ou a própria música, né, da formiga, a formiga corta a folha e carrega, daí usar a máscara de formiguinha, fica muito legal também, para fazer encenação, né? Como eu falei para vocês, eu sempre tinha essa dinâmica, né, com as crianças, depois do culto apresentar. Então, uma sugestão. Outra daí, assim, para você mostrar o versículo, às vezes quer mostrar o versículo, daí, isso aqui é tudo eu que criei, tá, gente? Sim, inventei, fui lá e recortei, dei uma sombreada ali no versículo, né, para demonstrar o que foi que elas aprenderam. Gente, eu acho que de material, eu tenho mais um negócio aqui que eu queria mostrar para vocês. Em algum momento, assim, que você tiver uma ministração que envolva a visão, algo que envolva o enxergar melhor. Então, eu criei esse óculos, gente. O óculos de papelão mesmo, ó, recortado. Aí, para eles poderem levar para casa, de lembrança, entende? Então, é um óculosinho que você pode trabalhar a questão do não colocar coisas más diante dos meus olhos, nem que eu precise usar o óculosinho que é como um filtro, igual a palavra de Deus, para me mostrar, para eu não olhar para as coisas que Deus não quer que eu olhe, né? Porque para a gente não cobiçar, não olhar com um olhar cobiçoso. Então, cuidado, gente, cuidado com os olhos, tá? Então, é uma forma também de trabalhar a questão do olhar, né? Tá bom, gente? De material que eu tinha para passar para vocês, eu separei isso aqui. Uma ideia que eu tenho para dar para vocês, gente. Vocês vão ministrar a história e vocês precisam ou vão dirigir um culto das crianças, e você não consegue gravar na cabeça o que vem primeiro, o que vem depois, você precisa fazer a sua anotação, ter o seu script, né? Então, eu fiz de FA mesmo, ó. Um recorte aqui, outro aqui, e aí eu coloquei os papeizinhos com as anotações. Então, para ficar com isso aqui na mão,
tá? Não é feio, gente. Você não precisa cobrar de si algo que vai além da sua capacidade. Se você não consegue gravar, use anotar para não fazer mal feito, tá? Não é errado. É que nem eu falei para vocês, evite ler, faz que nem as apresentadoras de TV, elas não andam com um negocinho desse na mão. Então, é isso. A gente usar isso aqui na hora de estar dirigindo o culto, né? Então, você usa algo anotado. Daí fica bem feito, bem organizadinho. Tá bom, gente? São essas dicas, assim, que eu consegui separar para hoje. Na verdade, eu não queria ter tomado tanto tempo de vocês, porque daí a gente vai ter mais um período na próxima semana, ou quando der para o nosso convidado vir. Mas eu queria deixar, então, Arielle, que fofa. Tem sempre bastante, né? Bastante ideias tem, assim, é as que eu tinha prontas aqui para passar para vocês. Tem outras coisas, gente, que eu já não tenho mais visuais, eu já nem tenho mais, nem lembro mais. Não, né, Arielle? O povo quer dormir. Tem outras ideias, tá, gente? Mas, assim, são as que eu costumo trabalhar, né? Então, são as ideias que eu quero deixar para vocês. E eu quero deixar esta última palavra, então, para vocês. Gente, enquanto vocês trabalham para Jesus, tenham cuidado de se manterem salvos. Porque, assim, eu acho, gente, que a gente precisa, antes de mais nada, primeiro cuidar da nossa salvação. Depois, conforme nossas forças, como a Bíblia diz, trabalharmos sim para o Senhor. Nós não podemos ser negligentes ao nosso chamado, porque cada um tem um dom sim para desenvolver no reino de Deus. Mas, para trabalhar para o Senhor, procure primeiro manter-se a salvo. E assim, então, contribuir para o reino de Deus, porque a Bíblia diz que vai ter pessoas que naquele dia vão chegar para Jesus e vão dizer, poxa, Jesus, mas eu fiz tanta coisa no teu nome. E eu acho que é a frase mais dura, a que mais deveria nos incomodar. É essa frase de Jesus, quando ele vai dizer para certas pessoas que não as conhece, mesmo elas tendo somado para o reino, mesmo elas tendo trabalhado para o reino. Então, não adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos nossa própria alma. Então, para mim, sucesso, essa frase aqui define tudo. Sucesso é ter o nome escrito no livro da vida. Se o seu nome estiver lá, você tiver certeza da sua salvação, trabalhe para o Senhor. E se você não tiver certeza da sua salvação, acerte as coisas com o Senhor, mas não deixe de trabalhar pelo reino, usando então como desculpa, não tenho certeza da minha salvação. Aí é covardia também, tá, gente? Então, meu conselho é, enquanto vocês trabalham para o Senhor, mantenham-se a salvos. Observem sempre a palavra de Deus, né? A salvação de vocês, ela vem em primeiro lugar. Façam de coração para o Senhor, porque outro dia eu ouvi uma frase, um podcast ali, uma fala de uma jovem, ela estava falando algo que aquilo me marcou muito, assim, mexeu muito comigo, assim, me abalou, assim. Ela disse que tinha um pastor famoso, eu agora não vou saber falar o nome dele. Ele perdeu a sua esposa de uma forma, assim, muito dolorosa. E ele disse que ele louvava o Senhor por aquilo ter acontecido. Daí o pessoal disse, nossa, mas diante de uma situação tão dolorosa, tão triste, você está louvando ao Senhor? Ele disse, gente, nós só vamos ter essa passagem aqui na Terra como oportunidade de adorar ao Senhor em meio à dor, porque depois que nós chegarmos na eternidade, nós não vamos mais ter isso, lá vai ser glória, a gente vai ter vencido essa vida aqui, a gente vai estar na eternidade com Cristo, é outra vida, é outra dimensão lá, mas oportunidade de servir ao Senhor com alegria, adorando Ele em meio às provações, é só essa. Então, assim, quando estamos sendo provados, quando estamos com problemas, com conflitos internos, busquemos o Senhor. A gente tem que tentar usar todos esses conflitos, todas essas dificuldades, não para nos afastarmos, mas para, então, nos aproximarmos mais do Senhor. Esse deve ser
o lema da nossa vida. Tá bom, gente? Então, foi um prazer muito grande poder compartilhar com vocês o pouco que eu tenho, tá? E eu espero de coração, gente, que vocês frutifiquem para o reino de Deus, que a vida de vocês seja superabundante, vocês estejam mergulhados na graça do Senhor, buscando nele, porque ele tem, gente, ele tem para vocês sabedoria, ele vai dar tudo o que vocês precisam, ele vai dar para vocês sim. Basta vocês buscarem, não tenham medo de pedir, se quiserem um help, me chame, eu puder ajudar, o que eu tiver condições, tá, gente, dentro das minhas forças, das minhas limitações, eu vou passar sim, vou ajudar vocês sim, e eu acho que a gente está unido em Cristo, né, estamos unidos num só propósito, de ganhar almas para o reino de Deus, nós nesse propósito de ministrar para crianças, é prazeroso demais, o Senhor tem recompensas lindas para vocês, foi um prazer, Deus abençoe, e quem sabe a gente ainda se encontre por aí, né? A gente se cruza. Claro, em julho vamos estar lá no prático, né? Mas vamos estar unidos em Cristo, trabalhando pelo reino de Deus na terra, tá bom? Um beijo, um abraço para todos. Vamos bater a foto também, né? Vou parar a gravação, daí a gente vai para a foto, gente.